O impacto vem rápido, é um chute preciso. Você arfa, ela só observa. Suspenso na dor, ela se afasta um passo. E o som do silicone batendo contra a coxa dela te acorda do transe. A subversiva. Como macho sub, fale mais sobre ball bushing e pegging, por favor. No inglês coloquial, balls significa testículos. E no sentido metafórico, coragem. He's got balls. Virilidade, potência sexual, o cara, a fertilidade. Bushing é arrebentar, vem do verbo to bust, que é invadir, interromper. Como macho submisso, ball busting fala sobre o desejo de receber força súbita como um ataque ao núcleo do poder universal. Do ponto de vista arquetípico, entregar os testículos ao golpe de outra pessoa é expor a fortaleza sem defesas. É uma interrupção simbólica da potência solar. Provoca um estado de afirmação e anulação simultaneamente. Na antiga Esparta, os jovens rapazes eram chicoteados em público diante de Ártemis, como objetivo não de castigar, mas de avaliar resistência e coragem, marcando inclusive a passagem da adolescência para a vida adulta e para o status de guerreiro, né? Seria esse o ritual, então? Ou talvez a castração de Urano, que quebra uma ordem opressora e cria espaço para o novo, num ato violento, mas necessário. Assim que nasce a beleza. Mas pode significar, se isso der tesão para as pessoas envolvidas, uma retirada temporária, poder reprodutivo, fálico, abrindo um espaço psíquico onde ele pode habitar um papel diferente. No mito egípcio de Osíris, pelo menos a versão mais famosa, ele é assassinado pelo seu irmão Sete, que vai esquartejar ele em 14 pedaços, espalhar pelo Egito todo, e a Ísis, que é sua esposa, ela vai recolhendo as partes, mas ela nunca encontra o pênis, que tem a ver com a nossa próxima prática, né? E ela inventa um, inclusive. Isis cria um falo mágico, trazer Horus, que é a nova consciência, né, pra vida. Será que isso não fala também de que o sexo pode ser reinventado? Esse é um spoiler da primeira publicação da Subversiva, que quando estiver pronto eu vou deixar aqui no link para vocês já comprarem. É um e-book onde eu respondo essas perguntas fazendo uma associação com a interpretação simbólica da psicoanalítica, com as expressões de erotismo, a partir das práticas fetichistas e organizacionais como o BDSM, e está respondendo às questões do confessionário dos desejos. Talvez você encontre, inclusive, uma representação do desejo que você nunca teve coragem de falar antes. Mas enquanto isso, você pode me acompanhar lá no @a.sub.versiva. Aos sábados eu abro o Confessionário dos Desejos, onde pessoas falam sobre fantasias, medos, vergonhas, dúvidas e desejos livres de tabus. O macho sub, ao ter o seu trono atacado, ele experimenta uma inversão hierárquica. Soberano vira súdito. O pegging é a penetração feita com cinta, com prótese de cinta, e que vai provocar o prazer masculino que não se ancora mais no falo, mas na disposição para ser tomado. É a ocupação de um novo território, do território proibido, interditado. O impacto nos testículos ativa dor intensa e momentânea, né? Tem até aquele instinto de, meu Deus, eu estou em risco, a minha vitalidade está em risco. Ao mesmo tempo em que tudo que pode ser feito é confiar que a outra pessoa vai respeitar os seus limites, né? Confiar dentro de um diálogo já pré-estabelecido, com limites declarados, claro. Na filosofia do erotismo, o que o corpo experimenta é uma micromorte do seu poder, né? Um esvaziamento e que assusta, mas paradoxalmente também libera prazer. Então, quando o prazer e a dor se sobrepõem a ponto de deixar de ser claro onde um termina e o outro começa, o corpo libera endorfina e adrenalina simultaneamente. E aí a gente pode entrar num estado alterado, né, de consciência, levando o sub a deixar de pensar no eu cotidiano, o eu ritualizado, né, regido pelas regras da cena. A motivação de Eros sempre foi a transcendência. Inclusive, nesse vídeo linkado aí, eu explico o porquê a gente fala pegging e por que não se inversão. Ó, sentir prazer dessa maneira não tem a ver com ser menos homem nem menos hétero, acho que isso não deveria nem ser uma questão, né? Uma preocupação por aqui. Mas, objetivamente, prazer ocupando mais territórios desse corpo. A Thay diz que o erotismo não é só sobre o prazer, mas sobre a dissolução das fronteiras, né? Entre, inclusive, a sujeira e a limpeza.
A subversiva, qual é a sua opinião sobre beijo grego? Beijar. Essa é uma prática que envolve bastante vulnerabilidade para as duas partes. Então, quem recebe está se expondo, está se abrindo, e quem vai oferecer o beijo também está se arriscando de certa forma. Mas está disposto a atravessar o território socialmente marcado como nojento, né? Como proibido. O beijo grego, ele pode ser um jogo de poder ou não. Ele pode ser uma humilhação erótica ou pode ser um culto ao corpo. Depende do contexto, né? Mas cultuemos-o como o portal sagrado que ele é verdadeiramente. A subversiva. Amo pegging, mas tenho dificuldade de encontrar parceiras que queiram. Primeiramente, mulheres que curtem pegging, aproveitem para compartilhar este vídeo com o dona, pessoa guardiã do portal sagrado que você quer atravessar. E pessoas interessadas em liberarem a passagem, aproveitem para fazer a mesma coisa. Já deixe esse vídeo de dica. Encontrar parceiras que curtam pegging não é impossível, pode ser mesmo mais difícil, por causa das proibições sociais que a gente já conversou. Exige coragem, principalmente para comunicar aquilo que a gente deseja de fato. A pesquisadora especialista em vulnerabilidade, Brené Brown, tem uma defesa que essas conversas honestas, elas tendem a fortalecer o vínculo mais do que o contrário, além de terem relações mais satisfatórias por mais tempo de satisfação. E a gente não fala, não tem como o outro adivinhar, né? Então, muita gente ainda espera que a pessoa parceira simplesmente saiba, né, o que a gente quer ou respeite os nossos limites, sem que tenhamos que verbalizá-los. Mas toda negociação só pode funcionar a partir dessa comunicação precisa, clara, direta, sem vergonha ou com vergonha, né? Mas onde você sente que as suas vontades podem ser validadas, pelo menos respeitadas, né? Também os seus limites. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do Substack, onde eu escrevo mais sobre isso, que é um texto que chama Como Negociar Desejos e Limites nos Relacionamentos. Ah, mas e se julgarem o meu desejo? É mesmo um risco a ser considerado. A gente tá ali abrindo para o outro algo, às vezes, né, uma urgência ou algo que diz bastante sobre a nossa história, uma preciosidade. Então vale ter um cuidado, né, com quem, como, quando se compartilha. Às vezes pode acontecer naturalmente num encontro, né, bem despretensioso, e às vezes pode ser um tema mais sensível, vai depender de pessoa para pessoa. Mas o diálogo sempre vai ser um canal que possibilita que a experiência seja mais prazerosa do que o contrário. Ou que ela não seja de fato. E não tem um jeito certo que segue uma receita e você aplica. Tem um jeito que você vai aprendendo a fazer de uma maneira artesanal conforme você vai experimentando, conforme você vai testando, né? Com quem, que circunstância. Existem contextos que esse assunto, ele é abordado livre de tabus. Mas, por experiência própria, inclusive, não vale a pena depender do ambiente certo, com as pessoas certas, mas sim entender esses lugares como apoio para ganhar mais confiança na própria empreitada, sabe? As comunidades como um suporte para ganhar confiança na comunicação, para ter mais ferramentas de comunicação, para ter referência de outras histórias e passar a imaginar cenários que a gente não imaginava que eram possíveis, né? Esses são espaços que são bons para identificação, que podem ajudar na integração desse desejo, né? Especialmente se estiver envolto por vergonha, por culpa. Sem falar que se o nosso é um tabu para alguém, talvez valha a pena avaliar a compatibilidade dessa troca e se tá de acordo com os objetivos também, né? A subversiva, pronto para a minha primeira experiência com pegging, quais seriam as suas recomendações? Se é a sua primeira experiência com pegging, vale a pena pensar em 3 pontos principais: no tamanho do dildo, na cinta e no material. Então, bastante lubrificante à base de água, bastante diálogo, bastante negociação antes, definição de limites, lembrar que o consentimento ele tem que ser atualizado, ele pode e deve ser atualizado, inclusive durante a prática. Tem as palavras de segurança amarelo para ir mais devagar, para mudar, para fazer algum ajuste, o vermelho para interromper totalmente, né? Então, né, eu tenho de 100% silicone de grau médico, que é o mais confiável. A cinta mais legal é aquela que tem a possibilidade de você trocar a prótese. Então, o harness que dá para você ajustar conforme o tamanho. Então, dá uma olhada se o harness tem anel intercambiável, que aí você vai poder testar as próteses, né? Que aí, se você é de primeira viagem, vale a pena pensar num tamanho de 12 a 15 e ver como você vai se sentindo passo a passo, sem pressa. Depois, eu vou esperar um feedback de marinheiro de primeira viagem, que nem esse aqui, tá bom?
Subversiva, quero te agradecer, porque por sua causa eu aprendi outra forma de prazer. Eu tô encontrando algumas parceiras mais compatíveis e a gente tem uma fantasia secreta que quando a gente realizar, a gente vai fazer um post com a sua foto te agradecendo. Beijos, querido, obrigado por tudo. Gostosa demais, né? Essa nossa empreitada filosófica. Até a próxima semana.